Olá, meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero comentar a respeito dessas teses, mais especificamente de uma tese que tem sido levantada como uma profecia que confirma que o próximo Papa, depois do Papa Francisco, será o último Papa e que este será o Anticristo. Essa tese ela tem ganhado muita força, principalmente nos veículos protestantes. Muitos protestantes famosos, como Rodrigo Silva e outros, têm falado a respeito desta profecia e que tem se popularizado também em meio a muitos católicos. Eu estava num aniversário e veio essa tese, então, de que o próximo Papa seria o último Papa da história. De onde saiu isso? Vamos começar aí pelo início, né? Essa profecia ela se baseia no 17º capítulo de Apocalipse, conhecido como a Grande Prostituta. Neste capítulo nós temos a 16ª visão de São João, onde ele narra que ele viu uma grande prostituta, uma prostituta que bebia o sangue e que ficava feliz, que estava toda ornada, que era a grande Babilônia, e que esta prostituta se referia então ao Papa e seria ele o anticristo. Então toda esta narração aqui é a partir disso. E eu quero mostrar para vocês se isso tem fundamento ou não, né? Se isso tem sentido ou não, e explicar qual é a origem e onde aqui que eles tentam encaixar que é o Papa, tá? Então nós vamos falar sobre a profecia, eu vou ler para vocês e vou pausando e explicando alguns comentários. Tudo o que eu estiver falando aqui está baseado neste livro aqui, ó, Apocalipse de São João, do padre Leonardo Castellani. Esse livro foi editado pelo pessoal do Instituto Santo Atanásio. Padre Leonardo Castellani, um grande intelectual espanhol, qual a sua tese de doutorado foi baseada em Apocalipse, e ele reuniu, assim, resumiu a sua tese neste livro aqui, que foi publicado em 1963 pela primeira vez e que agora ganhou uma edição em português. Eu tinha lido pela primeira vez em espanhol, agora tem o livro aqui em português. E no capítulo A Grande Rameira, né, rameira é prostituta em espanhol, o padre Leonardo Castellani ele explica alguns pontos a respeito desta profecia. Na verdade, ele vai explicando versículo por versículo a partir dos Santos Padres. Então, vamos lá. Vamos para o texto e aí nós vamos entender o que está acontecendo. Capítulo 17 de Apocalipse, versículo 1. Um dos 7 anjos das 7 taças veio dizer-me: Vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta que está sentada à beira das águas copiosas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e com o vinho de sua prostituição embriagaram-se os habitantes da terra. Ele me transportou então em espírito ao deserto, onde vi uma mulher sentada sobre uma besta, escarlate, cheia de títulos blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida com púrpura e escarlate adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e assim na mão um cálice de ouro cheio de abominações. São as impurezas de sua prostituição. Sobre o fronte estavam escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas. O sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a, fiquei profundamente admirado. O anjo, porém, me disse: Por que estás admirado? Explicar-te-ei o mistério da mulher e a besta com 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o que significa a grande rameira, a grande prostituta. O que significa isso que está descrito aqui no livro, tá? Isso aqui significa a falsa religião.
Isso aqui é a falsa religião. Em todos os profetas antigos, o padre Leonardo Castellani trabalha em cima disso, em todos os textos dos profetas antigos, eles, quando usam o termo adúltera, prostituta, prostituição, fornicação, ele se refere a Jerusalém que se perverteu, a Jerusalém que passou a adorar outros deuses, ao templo que passou a ser cultuado, em vez de adorar a Deus verdadeiro, passaram a cultuar Baal e outros deuses, ao templo que começou a ser usado como sacrifícios humanos, o templo onde Salomão construiu para servir a Deus e agradar a Deus passa agora a agradar ao demônio. Então, a prostituta aqui é a falsa religião, tá? Então existe uma religião verdadeira e uma religião falsa. Esse é um primeiro ponto importante da gente destacar. Qual é a religião falsa? Como nós vamos saber qual é a religião falsa? O padre, também espanhol, que bebeu de toda essa teologia escatológica do padre Leonardo Castellani, o Monsenhor Sanaúja, também argentino, escreveu um livro muito famoso e conhecido chamado Religião Universal, Nova Ordem Mundial e Religião Universal. Neste livro, ele que participou dos eventos da ONU e tudo mais, ele percebeu que havia todo um programa e uma agenda para uma construção de uma religião global que pudesse unir todas as diferentes linhas de pensamento religioso, o Islã, o catolicismo, o protestantismo, o budismo, todas as religiões, afros, enfim, reunir tudo em uma coisa só. Para reunir todas essas fés em uma só, elas precisavam ter 3 características. A primeira, ser ecumênica, tá? Primeira coisa, ecumênica. Segunda, ela precisa ser pacifista, ou seja, ela não pode defender que ela é a verdadeira. Então essa religião ela precisa unir a todos, ela tem que ser pacifista, ela tem que unificar tudo. Então ela vai aceitar todos os dogmas, mas vai relativizar todos eles. Então ela vai ser pacifista. E por último, ela tem que ser ecologista, porque segundo ele, de acordo com todos os escritos da Unesco, o que vai unificar seria o mundo lutar contra um inimigo em comum geral. O que seria um inimigo comum geral? A destruição do planeta. Então nós precisamos evitar a destruição do planeta. Para evitar a destruição do planeta, nós precisamos defender uma ecologia, nós precisamos defender o mundo. Então aí surge a ecoteologia da libertação, por exemplo, que deriva dessa ideia. E o Monsenhor Sanaúja mostrou isso aí lá na década de 80, 90, que nós estamos vendo agora, tá? Então, quem depois quiser se aprofundar nesse livro, é Religião Universal e Ordem Mundial, Religião Universal, do Monsenhor Sanaúja, encontra isso inclusive na minha livraria para adquirir, posso deixar o link aqui abaixo inclusive para vocês. Ali vocês já vão ter uma noção do que seria essa religião falsa. Então, primeiro ponto, o que é prostituta? A prostituta não é a Igreja Católica. A prostituta é uma religião falsa. E essa religião falsa ela vai ter 3 características de acordo com o Monsenhor Sanaúja. E nós já estamos percebendo isso. Se nós ficarmos um pouco atentos aos movimentos teológicos, não apenas na Igreja Católica, como é a teologia da libertação, mas também no protestantismo, no budismo, em tudo, essa ideia do mundo e se unificar em prol do planeta é algo que vem sendo trabalhado. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda coisa, então, dessa fornicação, que seria esta fornicação aqui que está descrito no texto, esta fornicação significa, então, aquela mulher que se perverteu, a idolatria. Ele descreve o seguinte: a fornicação chamam os profetas à idolatria. Fornicação com ídolos significa colocar ídolos no lugar de Deus. O legítimo esposo das nossas mentes fornica com reis da terra, significa colocar os poderes deste mundo no lugar de Deus. Então, veja, a prostituta é
na verdade, a mulher em si é a religião. E existem duas mulheres. A mulher fiel, que é a religião verdadeira, que se casa com o esposo. Essa visão está lá desde Cânticos dos Cânticos. São Paulo trata a igreja como esposa de Cristo, né? Assim como o homem deve cuidar da esposa, como Cristo cuida da igreja, ele descreve isso. Então, essa visão de uma mulher como igreja é normal. Mas o que seria a prostituta? Seria, então, uma religião falsa, uma falsa religião, uma falsa igreja, não a Igreja Católica Apostólica Romana criada por Cristo. Então, seria uma outra coisa que surgiria e que viria, então, a fornicar, ou seja, a criar novos ídolos que levassem as mentes humanas a adorar as coisas deste mundo, ou seja, o planeta, as coisas materiais, do que a adoração do Deus verdadeiro. Então, ele descreve aqui na página 271. Primeiro fornica-se com o coração, desfalecendo na fé, depois nos atos, falhando com caridade. Então, essa descrição inicial desta prostituta é a falsa igreja, a falsa religião que viria para perverter o mundo e que estaria unida aos reis da terra, estaria reunida a todos estes pensamentos mundanos. E aí ele coloca um ponto muito interessante aqui na página 276. Olha só o que ele diz. Não há dúvida que a fornicação significa a religião idólatra do Estado, o totalitarismo, como lhe chamam hoje, que mais tarde se tornará a religião sacrílica do anticristo. As palavras fornicação, adúltera, prostituta, rameira e afins são encontradas cerca de 100 vezes nos antigos profetas, que o significado é idolatria, e aplicadas, muito a notar, apenas a Jerusalém, nunca Nínive, Babel ou Mênfis. Israel é a noiva, ou a prometida de Deus. Será suficiente com ler o terrível e quase obsceno 16º capítulo de Ezequiel. O que ele está querendo dizer aqui? Que todas as vezes que os profetas se referiram com este nome, eles sempre se referiram a quem? A Jerusalém, a Israel, que iria trair os planos de Cristo, como aconteceu há 2000 anos atrás. Jerusalém, Israel, negou os planos de Deus, negou o próprio Cristo. Eles foram os escolhidos e eles negaram, certo? Então, o que significa isso? Que a religião, ela veio, mas as pessoas estão negando. E aí ele coloca o seguinte: um perspicaz intérprete polaco, cuja exegese não publicada ainda consegui ler, chamou-me a atenção para o fato de que a prostituta monte a fera não significa necessariamente que ela seja sua amiga. Ela pode estar a oprimi-la. A mulher é o capitalismo, disse-me ele, e a fera é o comunismo. Olha que interessante. Então, esta mulher, essa prostituta, pode ser as falsas correntes que hoje têm conduzido o homem, os falsos deuses que têm sido criados, o liberalismo, o ecologismo, a cultura woke, todo esse movimento que visa perverter o homem da verdade, que o profana, que o fornica, enfim. Então, veja que essa falsa religião descrita aqui, ela está ligada de meios políticos. E aí, o que é interessante? Ela está sentada em cima de uma besta. E aí vem o grande ponto, que os caras tentam ligar à igreja, né? No versículo 8, descreve o seguinte: a besta que vistes existia, mas não existe mais. Está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ficarão admirados ao ver a besta, pois ela existia, não existe mais, mas reaparecerá. Aqui é necessário a inteligência, que tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes, são sobre os quais a mulher está sentada.
São também 7 reis, dos quais 5 já caíram, um existe e outro ainda não veio. Mas, quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. A besta que existe e não existe mais é ela própria, o 8º e também um dos 7, mas que caminha para a perdição. Os 10 chifres que vistes são 10 reis que ainda não receberam um reino. Estes, porém, receberão autoridade como reis por 1 hora apenas, juntamente com a besta. Enfim, e aí o que acontece? Tá? A primeira coisa que nós temos que entender é que a besta ela está saindo da terra. Dentro da visão escatológica, certo? A besta ela significa o poder político. Ela significa um poder do Estado, não um poder religioso. Isso é muito importante nós entendermos. As bestas, elas sempre representam poderes políticos. É isso que o padre Leonardo Castellani vai descrever aqui. E aí vem a grande questão. Como que o pessoal liga isso à Igreja Católica? Como está descrito aqui, são 7 cabeças, são 7 montes. Muitos acreditam que seja Roma, porque Roma é uma cidade que fica em torno de 7 montes. Tem 7 colinas em volta de Roma. Então eles defendem que é Roma. E defendem que o último papa, que os reis são os papas que governam Roma. Tá? E aí eles fazem uma contagem. Eles dizem o seguinte: desde o momento em que a Igreja, o Vaticano, ele se tornou, Roma se tornou um estado e o Vaticano se tornou aquele pequeno poderzinho lá, paizinho dentro de Roma. Antes Roma era tudo da Igreja, agora ficou somente esse paizinho. Eles dizem que a partir dessa contagem nós vamos ter 8 papas. Por quê? Porque diz o seguinte: aqui a inteligência e tal, são também os 7 reis, dos quais 5 já caíram, um existe e o outro ainda não veio. Então são 8 reis ao todo. Estes 8 reis, eles significam os papas, de acordo com os protestantes, tá? De acordo com esse pessoal que está defendendo que esse próximo papa é o último papa. E aí então eles fazem a contagem. De acordo com o Tratado de Latrão, foi o momento que Roma se tornou totalmente Estado, de acordo com eles. Então, de lá para cá, nós tivemos quantos papas? Vamos contar. Tratado de Latrão, nós temos Pio XI. Depois de Pio XI, Pio XII. Depois de Pio XII, Paulo VI. Depois de Paulo VI, João XXIII. Depois de João XXIII primeiro, Paulo VI. Depois de Paulo VI, nós tivemos João Paulo I. Depois de João Paulo I, João Paulo II. Depois de João Paulo II, nós tivemos o Bento XVI. Depois de Bento XVI, nós vamos ter o Papa Francisco. Então, fechariam aí os 8 papas. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui, o Tratado de Latrão. Isso, só que eles não, são 8 contando o Pio XI, mas eles não contam o Pio XI, eles contam a partir do Pio XI. Então, a partir do Pio XI, fecharia 7. Esse próximo, de acordo com eles, ficaria pouco tempo no poder, mas iria revelar o anticristo, porque ele seria o anticristo, ele seria o falso profeta e tudo mais, né? Bom, o que acontece? Essa é uma leitura protestante. Vamos ver o que o padre Leonardo Castellani explica, de acordo com toda a tradição dos santos padres. Então vamos lá. Ele começa: tomemos como mero exemplo que os 7 reinos... Tá? Ele começa, portanto, depois da fera significa depois da fera aparecer. São então 17 reis. Não, eles são 7 grandes reinos. E logo 10, ou muitos.
o número indeterminado de Santo Agostinho. Reizinhos, então tem um ponto. Santo Agostinho aqui considera reis, poderes políticos. O Papa ele não tem poder político, o Papa tem um poder religioso, tá? Pois os chifres são brotados da cabeça, por assim dizer, reinos vassalos ou colônias independizadas. Isso que Santo Agostinho coloca, que o padre Leonardo Castellani aqui está citando. Então, são reinos. E aí o padre Leonardo Castellani começa a explicar. Tomemos como mero exemplo que os 7 reinos são as grandes monarquias europeias que surgiram da fragmentação do Império Romano, como Daniel também prevê na visão do grande ídolo. 5 caíram: França, Itália, Alemanha, Áustria e Espanha. Está dizendo ali, são também 7 reis, dos quais 5 já caíram. Um existe e outro ainda não veio. Aí ele continua. Que eram os impérios e monarquias e deixaram de ser e agora são repúblicas. Um está ainda, Inglaterra, 6. Outro virá, primeiro pequeno, depois mundial e destinado à perdição. Digamos que seja a Rússia, que também era uma monarquia e não é e pode voltar a ser. Ou digamos que é a América do Norte, que era um pequeno chifre, um grupo de 13 colônias, há 1 século e meio atrás, e cresceu depois com velocidade desenfreada que Daniel aponta até se tornar um império mundial. Ou, enfim, ou algum outro reino. Dou exemplos apenas para visualizar a palavra enigmática do profeta. Então veja que, baseado em Santo Agostinho, o padre Leonardo Castellani não faz uma leitura de que as 7 colinas elas representam representa Roma, mas que são 7 reinos, tá? Ele coloca assim: o anticristo é tanto o 7º como o 8º. Começará um dos 7 reinos, um pequeno reino, anuncia Daniel, e depois irá dominá-los e tornar-lhes outro reino, descomunal e diferente de todos, a federação de todas as nações. Ou seja, basicamente, meus caros, o que ele está querendo dizer aqui é que o governo desse território, baseado em Santo Agostinho, representa um poder mundial que vai controlar todos os 7 reinos. E ele traz essa tese, essa possível tese, olhando para a Europa. Existem 5 reinos que caíram, um ainda existe, um outro vai vir a se tornar. Pode ser a Rússia, pode ser os Estados Unidos, pode ser outro que ainda não veio, pode ser a China. Pode ser a China. Né? Como ele escreveu em 1963, não tinha como saber sobre a China, mas pode vir a ser a China. Mas ele continua. Não me deterei aqui sobre a antiga exegese, mas apenas para indicar. Alguns padres interpretam as 7 cabeças como 7 imperadores romanos, 5 passados, mais aqueles que então imperava, mais outro ainda mal que viria depois de João e do seu livro, que alguns diziam ser Domiciano, outros Diocleciano, outros Nero, Redivivo, ou Galba, ou Nerva, pois até hoje não há acordo acerca de onde começar a contar, se de Júlio César, ou de Augustus, ou de Tibério. O padre Mariana, no seu Scholia Inventus et Novum Testamentum, editado em Madrid em 1619, coloca a ordem com Calígula, Cláudio, Nero, Domiciano, Nerva, mas apenas como uma interpretação do tipo da profecia reservada, o antítipo, o que pode ser aceito, mas agora tem pouco interesse. Mas alguns padres, como André de Cesareia, estavam determinados a interpretar 7 impérios sucessivos, como Daniel descreveu. Quando ele fala aqui de Daniel, ele fala da visão das bestas que saíram da água, lá, as 4 grandes bestas, que foram impérios que surgiram. De Cristo até o Anticristo. Como se disséssemos hoje, Constantino, Carlos Magno, Frederico Barbarossa, Carlos V. Não acompanhe o texto, o qual os indica simultaneamente. De Irineu até Lacunza,
passando por Lactânio, os principais intérpretes veem aqui 7 reinos e 10 republiquetas dos últimos tempos, existindo simultaneamente. E os 10 reizinhos que irão reinar muito pouco. Não serão estes reininhos asiáticos e africanos que estão a aparecer agora? Estes são comunistas e terão a mesma ideia? O seu poder surge depois da fera? Se a fera for o comunismo, como assumimos por hipótese o qual já tem poder? O seu poder darão à fera, sob cuja influência nascem e destruirão numa coligação bélica a cidade capitalista, estes do reino universal do anticristo, o qual esmagará 3 e o resto ficará sujeito a ele, diz Daniel. Soloviev, que não sabia da fermentação atual, nem sequer do comunismo, vislumbrou ou palpitou ao ler apenas o Apocalipse que uma coligação asiática liderada pelo Japão derrotaria a Europa e destruiria Roma, e seria derrotada pelo anticristo, hipoteticamente também. Então veja, aqui ele está trazendo várias teorias de vários exegetas explicando a mesma coisa, que as 7 colinas são 7 reinos. Ou seja, a tese de que é Roma, ela só é usada para descrever por alguns santos padres os imperadores romanos. Porém, nunca se estabilizou uma contagem porque não se sabia a respeito de onde começar. Então é uma incógnita até hoje. Não tem como você afirmar que é o Papa. Agora, eu quero trazer uma tese atual, porque quando o padre Leonardo Castellani escreveu este livro, ainda essa teoria não havia existido. Ele escreveu em 1963, em meio à grande luta da Guerra Fria. Só que o que aconteceu? Depois do fim da Guerra Fria, surgiu uma nova teoria geopolítica que divide todo o mundo em 7 grandes reinos. Essa divisão ela é baseada em poderes políticos, econômicos, militares, culturais e tecnológicos. Esses 7 reinos, tá? Essa teoria geopolítica que surgiu depois da Guerra Fria, divide o mundo em 7 reinos. São os reinos, primeiro, América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México, a partir de um domínio econômico, tecnológico e militar, uma defesa modelo liberal capitalista. Então, primeiro, América do Norte. Segundo, Europa Ocidental, União Europeia, uma união política e econômica moderada, liderada pela diplomacia e o meio ambiente. Terceiro, Rússia, zona de influência militar e energética sobre a Eurásia, resgate de valores conservadores e soberania. Quarto, China, domínio econômico, tecnológico e militar da Ásia, busca uma hegemonia global. Liga de Países Árabes, quinto, Liga de Países Árabes, união teocrática cultural baseada no Irã, controle do petróleo e nacionalismo religioso. Sexto, Índia, potência emergente com forte base demográfica e tecnológica. E por último, América Latina e África, dividido entre potências emergentes, grandes reservas naturais, mas politicamente fragmentado, podendo formar blocos por recursos. Olha que interessante. Então, depois do final da Guerra Fria, os geopolíticos dividiram o mundo em 7 reinos. E a passagem diz, são também 7 reis, dos quais 5 já caíram, existe, Então, peraí. 7 reis, que virão 10 desses 7 reis que serão vassalos. Certo? E veja, o que é interessante aqui, que o que a passagem está passando é sobre um domínio mundial. Essa ideia, essa teoria do mundo dividido em 7 reinos surgiu pela primeira vez com o geopolítico Samuel Huntington, não sei aqui dizer bem o sobrenome dele,
que ele escreve o livro O Choque das Civilizações, em 1996, onde ele divide o bloco ocidental e oriental em 7 governos. Depois disso, um outro geopolítico chamado, é um nome aqui russo ou polonês, é bem complicado aqui, Zbigniew Brzezinski, o sobrenome do cara é Brzezinski, deve ser polonês, enfim, Brzezinski, enfim, escreveu o livro O Tabuleiro de Xadrez, em 1997, e defendeu a mesma coisa, tá? Uma divisão do mundo dos 7 reinos, e quem controlasse a Europa e a Ásia, quem controlasse a Europa e a Ásia, controlaria o mundo inteiro, de acordo com ele. E o que é interessante disso? É que depois de 2022, com várias teorias da multipolaridade, toda essa ideia que agora não existe mais um bipolarismo, mas um multipolarismo, uma multipolaridade, que cada um desses lugares são centros de poderes. E que o mundo, então, ele está se dividindo nessas visões. Então, o que me parece, gente, muito claro, é o seguinte, que nós precisamos entender. O anticristo, ele tem um poder político, ele não tem um poder religioso. O anticristo não será o Papa. O anticristo será um governante mundial que terá sob o seu controle 7 reinos. Agora, quais são esses 7 reinos? Aí é a grande discussão. Até hoje não tem uma conformidade, como o próprio padre Leonardo Castellani explica aqui. Pode ser o que ele explicou dos países da Europa, pode ser uma referência ao Império Romano, mas que pode ser feita uma leitura atual aqui agora, pode representar a Rússia, pode representar a China, pode representar esses 7 poderes que serão unificados, essa nova divisão geopolítica atual. Enfim, meus caros, não sabemos. Agora, uma coisa que nós sabemos é que o anticristo não será o Papa. Certo, meus caros? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do vídeo e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Deus abençoe.